Fala pessoal, estamos aqui para mais um Papo de Colecionador. Eu sou o Gus. Ed. E estamos aqui hoje com um programa sobre projetos paralelos. Não, projetos solo. Projetos solo, né? Projetos paralelos fica para a próxima. Projetos solos, né? Então, o que falar sobre projetos solos, né? Todo artista chega um momento que a sua banda principal ou entra num hiato, ou tem aquelas famosas diferenças musicais. Pessoais, às vezes, né? E os caras pensam assim, por que não, né? Começar a minha própria história, né? E eles se lançam nessas carreiras a solo. Como vocês vão ver aqui hoje, tem aqui vocalistas, guitarristas, até tecladistas que em algum momento decidiram enveredar por um trabalho próprio, né? E hoje a gente vai começar aqui com falar de um guitarrista chamado Jack Starr. Jack Starr. O álbum do Jack Starr, né? Out of the Darkness. É um pouquinho da história para quem não conhece Jack Starr, né? Começou lá no Virgin Steel, junto com o grande vocalista Dave DeFace. Fizeram álbuns maravilhosos e chegou um momento que eles discutiram. Não dá pra saber, as informações são, né? A hora de escrever uma música, mais pra cá, mais pra lá. E eles se separaram, né? Até amigavelmente, porque em alguns comentários até eles se respeitam muito, né? Não estão mais juntos, mas eles se respeitam muito. E o Jack Starr então lançou, né, uma série de álbuns, alguns sob o nome de Blaze of Glory, ou atualmente ele está com o Jack Starr Guardians of the Flame, mas esse aqui era Jack Starr apenas. E o legal desse álbum aqui é que ele conta com uma série de participações muito especiais, né? O vocalista Hatch Forrester, do Riots, que a gente já comentou em outros programas, o baterista Carl Kennedy, do The Rods, e o baixista do The Rods também, o Bordonaro, fazendo uma série de faixas aqui muito legais. Não é um speed metal, não é um heavy metal tradicional, é aquele hard and heavy, né? Com muita guitarra feeling mesmo, né? Aquela coisa assim, o cara não é fritador, eu acho que ele é muito mais feeling, assim, muito mais emoção do que até técnica, mas é muito legal esse disco aqui. E uma notícia sobre esse disco, sobre esse álbum, né, é que na verdade esse álbum é em memória, né, ou depois foi em memória ao Hatch Forrester, né, que faleceu posteriormente, né, ele que tá nessa foto, ele que tá nessa foto aqui atrás, né, junto com o Jack Starr no carro, num assalto banal, né, um assalto, ele foi assassinado de forma meio que ridícula até, né, tem até um comentáriozinho sobre isso, tá bom? Então tá aí, né, a minha indicação. Esse é importado, né? Esse é importado, é um álbum importado. E uma coisa interessante também desse álbum, né, que atrás não tem nenhuma música. Se você for comprar o álbum lacrado, você não sabe o que tem. Eu não sei, por que os caras fazem isso, né? E aí depois, só vai ter uma das faixas aqui, no CD mesmo, né? Aquele encarte pobrezinho, encarte que não tem quase nada, mas é legal porque tem as fotos, alguns comentários sobre como foi a gravação desse álbum, um pouquinho da história do guitarrista Jack Starr. Se você gosta, de guitarra clássica, assim, um heavy metal tradicional, um hard and heavy, vale a pena não só esse álbum, que é mais para um hard rock, né, mas vale a pena ir atrás dos outros projetos, né, do Jack Starr. É isso aí, gente. Então tá aí, Jack Starr. Legal. E eu vou continuar nessa pegada de guitarrista e para falar de um cara aqui que começou muito cedo na guitarra, 4, 5 anos de idade, já pegou na guitarra, já quis ser músico. Com 15 anos ele já andava em turnê, já tocando. E a gente fez uma menção no programa passado dos baixistas, porque a gente falou do Billy Sheehan, que ele tocou junto com esse guitarrista aqui no Mr. Big. Eu estou falando aqui do Paul Gilbert, grande guitarrista, que começou, né, como eu falei, de pequenas bandas já muito cedo, e depois, anos mais tarde, fez parte, né, do Racer-X, que era uma banda de heavy metal, e depois acho que o Racer-X acabou, ele acabou entrando... Acho que o Racer-X ficou pequeno demais para ele, né? E depois da fase Mr. Big, né, Mr. Big fazendo um hard rock mais, digamos assim, acessível, mas com muito parte técnica, né, não só por causa dele, mas também o Billy Sheehan, que a gente já comentou, e tiveram o seu boom. E em 86 a banda entrou acabou a banda, né? Depois eles voltaram, mas
naquela altura acabou e ele se lançou em carreira solo, né? E esse aqui foi o primeiro disco, que é o King of Clubs. Apesar de ser o primeiro disco solo dele, ele alguns anos antes, acho que 5, 6 anos antes, ele tinha lançado um EP só de covers do Jimi Hendrix. Então essa, na verdade, foi a primeira experiência, mas a carreira dele solo só aconteceu a partir desse disco e já lançou inúmeros discos e mais recentemente voltaram com o Mr. B e tiveram aqui no Brasil, né, fazendo um show aí. Eu não fui, mas quem foi com certeza curtiu, porque é uma banda ótima ao vivo. É um guitarrista eclético, muito influenciado por Beatles, e isso está patente, né? Principalmente a partir desse disco a gente nota bastante isso. É uma coisa que não era tão visível no Mr. Big, mas aqui é. Ele canta, né? Ele aprende a tocar guitarra, ele canta. Não se sai mal na função, não é um excelente cantor, mas faz bem a tarefa de cantor. E a curiosidade desse álbum aqui é que você escuta as músicas e as músicas têm um quê de simplicidade. As músicas são bem simples. Daí você fala, pô, um guitarrista tão técnico, como é que faz músicas tão simples? Mas tem a ver com a paixão dele por Beatles, e então essas harmonias vocais, essa simplicidade. Acho que o objetivo é fazer música. Exatamente. Só que chega no final do álbum, na última música, chama The Jam, são 19 minutos agora eu vou que ele sola do princípio ao fim. Então ele tudo que ele se conteve durante o orgasmo no final. Se você estiver decepcionado, escuta a última música, que é praticamente um. Se você for guitarrista. E eles, juro, cara, e é uma instrumental, música instrumental, ele começa solando e só para 20 minutos depois. Então, um deleite para quem é guitarrista. Paul Gilbert. Muito bom. E vale a pena sempre lembrar, né? Vá atrás dos outros trabalhos, os trabalhos iniciais, anteriores, porque a gente já começa a achar da onde o cara teve essa qualidade técnica para poder trabalhar a solo. Com certeza. Ninguém vai trabalhar a solo sem ter uma qualidade. Com certeza. Né? E é justamente, aproveitando falar um pouquinho sobre isso, que eu vou falar do Bruce Dickinson da Rússia. Né? Poucas pessoas conhecem bandas russas, né, ou metal russo, principalmente porque eles cantam muito na língua natal, em russo, né? As letras são em cirílico lá, que negócio que ninguém entende nada. E eu queria apresentar para vocês o Kipelov, né? Alexei Kipelov, né? Vocalista durante muito tempo da banda Arya, que é o Iron Maiden da Rússia. Começou lá nos anos 80 e foi com a banda até 2003. Uma discografia enorme, né? Absurda a discografia dos caras, né? E em 2003, na verdade 2002, 2003, a banda se separa. Logo o Arya faz uns shows em 2001, grava esses shows que foram lançados posteriormente em 2003, 2004, um álbum ao vivo. Mas o vocalista sai, né? O Arya sempre teve assim, os membros sempre saindo, uma confusão, né? E o Kipelov sai, e o primeiro trabalho que ele faz já é uma coletânea. O que começa o trabalho com uma coletânea? Né? Gravou as músicas da ex-banda dele lá e lançou isso aqui, um show ao vivo. Né? Praticamente o primeiro trabalho dele é uma coletânea, um CD coletânea e um DVD ao vivo. E o mais interessante, os caras que fazem parte do grupo que ele convidou, todos ex-membros do Arya. Tirando o baixista, né? O baterista tinha tocado no Arya, os dois guitarristas tinham tocado no Arya, e ele pegou um ex-Arya, assim, vamos lá, juntar a galera lá. E claro, tem algumas faixas dele, composição dele, e muitas faixas clássicas da sua ex-banda. E o cara canta muito, né? Ele é muito bom. Se você não se importa em metal cantado em outra língua, se você não se assusta, né? não se incomoda com isso, vale a pena conhecer não só esse álbum, né, e a carreira do Kipelov, que depois disso ele começou a lançar então álbuns autorais, depois desse trabalho, realmente álbuns só músicas dele, e ele com uma discografia de pelo menos 3 ou 4 álbuns fullets, e sempre DVDs, lança bastante DVDs, mas vale a pena também conhecer o próprio Arya. Então, minha sugestão, um grande vocalista que foi com uma carreira solo, eu acho que é aquele caso onde a gente sai ganhando. A gente fica com duas bandas boas, né? Sim. O Arya foi substituído à altura, lançando um álbum chamado Coliseu, que é um dos melhores do Arya. E o Kipelov
foi para sua carreira solo. Então ficamos com duas bandas excelentes de metal tradicional, gente. Não tem subdivisão, não é nada de você fala assim, mas o que é isso? É puxado pro melódico, é hard rock? Não, é heavy metal tradicional. Diria assim, né, que é estrofe, estrofe, refrão, solo, refrão, estrofe, acabou. As músicas bem tradicionais mesmo. Então tá aí minha dica, minha sugestão. DVD com muitas faixas, bem legal mesmo. A qualidade não é lá essas coisas, tá? Mas vale a pena conhecer. Keep It Love. Legal. Bom, já que você falou de vocalista, eu vou falar de um aqui que já teve no nosso programa algumas vezes, foi citado por ex-bandas, né? Ele já passou pelo Rainbow, passou pelo Black Sabbath. Eu acho que até você já citou num projeto solo. Exatamente. A primeira banda dele. Exatamente. Então, tô falando aqui, né, óbvio, do Ronnie James Dio. E eu trouxe esse álbum aqui para destacar, que é um álbum ao vivo, que saiu 6 meses após a morte dele, né? E são 2 shows em Donington, na Inglaterra. O primeiro em 83, que é o primeiro CD de 83, na tour do Holy Diver, o primeiro disco dele. E o segundo é de 87, que já contava, a formação é praticamente a mesma, só mudou o guitarrista, já não era mais o Vivian Campbell, era o Craig Gold, né? E essa versão que eu trouxe aqui é uma versão nacional da Hellion. Isso já aconteceu comigo. Eu até pus um durexinho aqui para isso não acontecer, mas aconteceu na mesma, né? Então é uma versão bem legal. E por que eu escolhi, né, falar do Dio? O Dio foi um cara que iniciou a carreira solo depois que ele saiu do Black Sabbath, da experiência dele no Black Sabbath. E em nome próprio, né? Ele montou uma banda, mas assumiu, né, como não era considerado, acho que nunca foi considerado como um projeto solo dele, mas sim como uma banda, mas uma banda que leva o nome dele, né? Eu não sei nem se ele queria, não me recordo da história, você pode até me lembrar, se ele queria colocar um nome e o empresário falou assim, não, você já tem um bom nome de carreira aí, vamos com o Dio mesmo. Cara, eu não sei, pelo que eu pesquisei, ele quis sair com o nome próprio, porque ele já era conhecido como Dio, né? Não é o nome dele, você sabe melhor o nome dele, é o Padovani, né? Ronald Padovani, italiano. Então, mas ele já era bem conhecido como Dio, né? Como esse apelido, e ele utilizou nessa carreira fabulosa, né? Que eu acho que é legal infelizmente foi ceifado em 2010. Lembrar que ele é um cara, ele passou por uns caras muito difíceis, né? Trabalhar com o Rich Blackmore não é fácil, ele aguentou o cara. Depois, o Black Sabbath a gente sabia que aquela confusão, que o Black Sabbath era difícil. Por que ele saiu do Black Sabbath? Porque ele foi acusado de aumentar o nível de gravação no Live Vivo. Tem essa história, mas eu acho que foi porque eles cogitaram fazer um show que o Ozzy ia abrir. O Ozzy já estava em carreira solo e ele não gostou, enfim. E a partir daí ele acabou saindo e falou, quer saber, vou fazer a minha própria história. E a propósito também, como eu falei aqui, 6 meses depois da morte dele, já saiu esse produtinho aqui. E agora estamos em 2017. Né? Já no ano passado, no festival Wacken, ele foi atração. Né? Como é que uma pessoa que já faleceu pode ter sido a atração principal de um festival? Então foi a primeira experiência, né, com o holograma do Dio em palco. Acho que ainda foi com aquele Dio Disciples, né? Aquela banda, que é quase uma banda tributo, né? E fizeram essa experiência com o Dio. Eu vou pôr imagens aqui, o holograma do Dio em palco. E anunciaram recentemente, vai começar agora no final do ano, uma turnê na Europa. E provavelmente no ano que vem virá até o Brasil também, essa tour do holograma do Dio. E foi quase imediato, já surgiu polêmica nas redes sociais. Haters.
Mas é uma coisa de a gente realmente refletir um pouco. Se existem os gorilas? Gorilas? Com certeza, mas eu acho que o que as pessoas questionam é que quem está segurando essa coisa toda é a mulher dele, a Wendy, que também é empresária. É uma versão de Sharon do Oz, agora a esposa eu acho que a gente tem que pensar assim, até a onde, viúva, né, do Dio. Até onde é uma homenagem, até onde é um caça-níquel. No caso do Dio, ele, como sabem, ele morreu de um câncer no estômago. E desde então eles criaram uma fundação para ajudar. Então, muitos desses recursos de venda de álbuns como esse, ou provavelmente desses shows, são revertidos para essa ONG. Então, nesse aspecto é válido, mas será que como banda isso... Será que exatamente, você vê uma projeção de alguém que já não está lá? Será que isso não é uma exploração da imagem dele? Então a gente queria que você desse a sua opinião aqui. Você iria? Você assistiria esse Olha, show? eu tenho certeza, eu vi muita gente falando mal, mas eu aposto que vai estar cheio quando eles tocarem aqui. Eu tenho certeza que todo mundo... Tem aqueles que nem sabem que ele morreu, né? Mas, o cara vai se apresentar. Mas enfim, quem sabe a gente vai lá conferir o Dio provando mais uma vez que mesmo depois de ter partido, ele continua presente no heavy metal. Isso aí. Ronnie James Dio. E nós vamos continuar com a família Dio. Pois eu vou falar de um parente dele, tá? David Rock Feinstein. Tá? Pra quem não sabe, né, eles são aparentados, são primos. Tá? E o David Rock Feinstein foi muito conhecido, ou ficou mais conhecido com a sua banda, com o Power Trio The Hots. Né? Que tem uma carreira muito legal, começando com hard rock, depois um hard heavy, chegando num heavy metal bem tradicional mesmo, e até voltar num hard farofa, quando eles até trocaram o nome para Project Hollywood. Né? E a banda acabou, a banda desmontou e cada um foi pro seu lado. O batera Carl Kennedy começou a produzir álbuns, assumiu o papel de produtor, o baixista Bordonaro ficou meio de lado, às vezes produzindo alguma coisa. E o David Rock Feinstein falou assim, não, eu vou continuar tocando. E o primeiro álbum solo dele é esta maravilha aqui. Tá? E eu acho o seguinte, o One Night in the Jungle, né, é um álbum muito raro. Esse álbum aqui você não acha, dei uma fuçada aí recentemente, não tem no eBay. Tá? Eu consegui o meu por muita sorte, né? Tava vasculhando, de repente eu vi esse álbum e falei, eu vou comprar, e é sensacional. É um álbum de hard and heavy, como era o The Hots mesmo, só com uma pegada de uma guitarra mais faiscante, assim, umas guitarras mais na cara. Depois desse álbum ele lançou alguns outros trabalhos, que saíram até no Brasil mesmo, né, foram lançados no Brasil, mas esse aqui é o melhor disco solo dele, é sensacional. Então, vale a pena, eu acho que você não vai achar em lugar nenhum isso aqui, cara. Então você está autorizado no YouTube, né, você acha naquelas versões, né, você sabe o que eu estou falando, né, escute este disco. Muito bom, eu não consigo destacar uma música, tá? Todas são muito legais, tá? Uma pegada realmente, pra você escutar, eu acho como tem que ser a música, sem ficar pensando que aquela letra quer falar alguma coisa, que tá vindo uma mensagem, que você tem que ser, sei lá, doutrinado, ou, eu preciso pensar, será que isso aqui tem uma reflexão política? Não, cara, é pra escutar música, é pra você relaxar e curtir música, tá? Eu acho que é o começo, né, do entretenimento que a gente tá falando agora. É isso, cara, é uma coisa legal, uma coisa gostosa, sem você se preocupar em subestilo, o que o cara tá falando. Então, minha sugestão, né, procure esse álbum. Tá? Ele ainda faz parte do The Hots? Então, o The Hots voltou, fez alguns shows, veio pro Brasil inclusive, né, fez uns shows, mas não lançou mais nenhum álbum. Então a banda retorna, tá? Relança e faz um novo álbum, mas eu não sei em que pé que eles estão, se foi só um retorno comemorativo, tá? Ou somente a banda voltou ativa. Eu sei que ele como guitarrista, ele provavelmente deve continuar a sua carreira, mesmo que o The Hots tenha voltado, ele deve continuar a carreira dele solo. Tá? E são poucos álbuns, tá? Ele não é aquele solo que o cara lança, sai turnê, ele grava a cada 10 anos, cada 7 anos, mas cada álbum que ele faz é muito legal, então vale a pena, procure, né? David Rock Feinstein. Legal. Olha, eu vou continuar aqui nos guitarristas e agora pela primeira vez aqui no programa eu vou falar de um guitarrista português. Ó. Ele nasceu nos Açores, né, no arquipélago, pertence a Portugal,
mas ele foi muito cedo para os Estados Unidos. Então muita gente não sabe que ele é português, né? Mas eu estou falando aqui do Nuno Bittencourt. Esse sobrenome não tem como enganar, né? E assim como o Paul Gilbert, que eu falei há pouco, é um cara que começou a tocar guitarra muito cedo, acho que com 4 anos de idade já pegou na guitarra. E ele acabou ficando muito famoso com uma banda aí, em meados da década de 80, que era o Extreme. Inclusive, eu lembro de um amigo meu que é filho de portugueses, ele que me mostrou o Extreme pela primeira vez, o primeiro álbum deles, e eu fiquei impressionado com as técnicas, os solos, muito naquela linha de Ed Van Halen, né? Mas com personalidade. E me impactou assim, eu falei, pô, esse cara é diferenciado. E poucos anos depois, né, explodiu o Extreme, se bem que o Extreme acabou ficando mais famoso por baladas, né, novela comercial, do que pelo hard rock que eles faziam. Mas de qualquer forma, durante 10 anos ele teve lá, gravou vários álbuns, e quando a banda acabou, ele decidiu, ó, tá na hora de gravar um disco solo. E foi o único disco que ele gravou a solo, né? Depois desse álbum aqui, ele gravou ele teve várias participações. Não, bandas, ele teve várias bandas, teve o Morning Wood, Population One, tem uma mais recente que eu nem consegui ouvir, é super difícil de achar, que é o Drama Gods, ainda tem uma outra que é o Satellite Party. Então ele está sempre trabalhando aí com bandas diversas, mas o cara arranjou um emprego. Opa! Ele é só o Temer. Ele é só o guitarrista de turnê da Rihanna. Aí sim. Então ele já está durante 3 anos pelo menos, pelo que eu pude averiguar, ele anda fazendo as tours dessa cantora pop, né? Então o cara se vendeu. Pronto. Ele tá ganhando o dinheirinho dele. Ele está feliz, a Rihanna na frente dele ali no palco, né? E eles até voltaram. O Extreme até voltou. Inclusive fizeram show aqui no Brasil, eu não pude ir, mas eles voltaram à ativa. O último disco de estúdio já tem uns anos, acho que é de 2008. E tem um nome em português, o último disco, chama Saudades de Rock. O nome do disco, o último disco do Extreme. É o que ele deve estar sentindo, né? O cara foi sincero. Mas enfim, eu adoro o Nuno. Tem algumas semelhanças ali com o Paul Gilbert nesse álbum aqui, principalmente, na simplicidade das canções. Eu acho que ele é mais pompa, né? Assim, ele também tem um pouco do clássico ali. Não sei, eu vejo ele mais. Não sei, não vou falar técnico. Não, ele tem muita técnica. Firula, vai, pronto, falei. Ele tem, mas nesse álbum não. Esse é um super simples. As composições também, provavelmente com a mesma inspiração de Beatles. E algumas músicas assim um pouco mais pesadinhas ou mais rock. Lembra isso aqui, estamos em 90 e poucos, 97. Então a gente está aí ainda vivendo o grunge, né? E tem um pouquinho, não diria do grunge desse mais famoso, mas groovezinho. Dá para associar assim um pouquinho ao início do Foo Fighters, tem um pouquinho dessa onda. Mas é um rock bacana, honesto e gostoso de ouvir. Essa versão aqui eu comprei quando eu ainda estava em Portugal, é uma versão europeia, nunca vi aqui no Brasil. Deve ser, porque os outros eu não consigo achar. Imagina. Esse aqui que só foi o único solo que ele lançou, mas eu aconselho, é um grande guitarrista, aqui num trabalho mais contido, ainda assim muito bom. E uma última curiosidade, né? A gente está vendo aqui a capa, parece a Marilyn Monroe. Mas daí a gente vê quem que tá aqui. É ele travestido. Pra te enganar, você fala a gatinha da capa, mas não é gatinha não, Deixa pra lá. Vai saber o que esse cara queria, né? Schizophrenic. Nuno Bittencourt.